Você foi contratado para cuidar de uma pessoa idosa que vive numa mansão no meio das montanhas, sem acesso a celular ou até mesmo vizinhos. Você precisa lhe dar banho, comida e remédios, porém há uma regra bizarra. Você não pode, em hipótese alguma, olhar para o rosto dela. Tudo isso porque provavelmente você está lidando com um cadáver. Akane costumava ser uma enfermeira quando ela decidiu abrir os ares por conta de alguns problemas pessoais. Ela achava que ia se dar bem no ramo de cuidadora e se candidatou para uma vaga que surgiu na oportunidade perfeita. Os referenciais de Akane foram checados e, embora ela não tivesse exatamente nenhuma experiência no ramo, o contratante da família achou que ela era apta o suficiente para aprender, pois eles precisavam de alguém e esse alguém tinha aparecido e eles só tinham que encaixá-la ao que eles queriam. E fazer isso não seria um problema. Já a caminho da mansão engolida pela floresta, Akane foi avisada sutilmente por Takasago, a pessoa que a contratou, que ir e vir da mansão levava muito tempo, o que já era um indicativo de que se ela quisesse ir embora por qualquer motivo, ela não ia conseguir isso tão facilmente. Embora Akane estivesse sorrindo no seu primeiro dia de trabalho, ela não conseguia deixar de sentir um pressentimento muito estranho. Algo parecia errado demais, algo envolvendo aquela mansão e aquele trabalho, mas ela não podia voltar atrás. Como ela mesma disse, ela tinha levado toda a sua vida com ela para aquele lugar. Assim que se aproximaram, Akane pensou consigo mesma que a visão da mansão tinha lhe deixado desconfortável, como se estivesse intimidando desconhecidos como ela. O lugar era enorme, tinha muita floresta e barulhos de cigarras por todos os lados, mas por algum motivo, o jardim em volta estava descuidado o suficiente para parecer que não existia vida alguma para cuidar das plantas que cresciam à vontade e invadiam o que quer que desejassem. Akane conheceu Rikita, uma das funcionárias que também trabalhava como cuidadora e que ia auxiliá-la no que ela precisasse até ela estar apta para fazer as coisas sozinha. Quando entraram, Akane percebeu que as coisas dentro da mansão estavam se deteriorando a bel prazer, como se ninguém fosse o responsável por nada daquilo, apenas o próprio tempo. Mitsui também foi apresentada a ela junto de Rikita. Elas eram as únicas pessoas que trabalhavam naquele lugar, mas diferente da primeira, Mitsui não tinha tanta intenção de ser amistosa. Ela dispensou os cumprimentos e apresentações de Akane, dizendo que eles eram desnecessários e apenas disse que queria vê-la fazendo um bom trabalho. Rikita tentou dizer que Mitsui não era exatamente uma má pessoa, mas ela não se aprofundou muito nisso e levou Akane para conhecer seu quarto e para lhe contar um extremo inconveniente que Akane já tinha aceitado quando foi contratada. Elas não podiam usar celulares no trabalho, o que por si só já é estranho porque é como se essa também fosse uma forma de mantê-las presas e longe de qualquer tentativa de registrar algo que estivesse acontecendo em segredo. Akane como personagem é a típica figura resiliente. Ela quer a todo custo provar para os outros o seu valor, mas ao fazer isso, ela dá indícios de que a sua história como enfermeira está muito mal contada. Tanto que quando outras pessoas falam com ela e ela sente que está fugindo da personagem, ela tenta de tudo para voltar à imagem que ela moldou para os outros. Akane estava o tempo inteiro forçando um sorriso quando ela claramente queria fazer o oposto. E o mangá traz uma aura de mistério muito grande, como aqueles que um personagem decide fugir dos problemas para só então resolvê-los no exato lugar que eles pensavam que seria um refúgio. Ela ficou curiosa a respeito do porquê que Wako, a mulher que elas deveriam cuidar, não estava sendo observada em algum centro de cuidados de pessoas idosas perto da cidade, mas Rikita disse que aquela mansão pertencia a uma família prestigiada que tinha ligação com a alta esfera da sociedade. E como a existência de Wako era desconhecida pela mídia, eles não podiam causar um alvoroço devido à sua condição física. Rikita contou que ela sofria de uma doença incurável, mas mudou de assunto pontuando que não era trabalho delas pensarem a respeito disso. Tudo o que elas tinham que fazer era dar a ela o melhor cuidado possível e estava na hora de Akane conhecê-la. Akane foi até o segundo andar onde ficava o quarto de Kiwako, que inclusive por algum motivo estava com suas janelas completamente bloqueadas. Ela continuava sentindo algo estranho em seu âmago, mas sua vontade de poder cuidar das pessoas ainda era genuína. Rikita levou até a sala onde ficava o quarto de Kiwako. A porta estava velha, com sinais claros de desgaste, como se ali dentro existisse algo ainda mais antigo. Rikita pediu que ela não ficasse surpresa quando ela visse a aparência de Kiwako, porque o corpo dela estava cheio de feridas e quando as pessoas a viam pela primeira vez, a reação inicial era o puro choque. Akane disse que estava tudo bem porque ela já estava acostumada com esse tipo de coisa, afinal, ela tinha sido enfermeira. Mas Rikita não tinha acabado de falar. Ela contou para Akane que existiam algumas regras que ela precisava seguir. Primeiro, elas jamais deveriam remover as luvas ou a máscara na frente de Kiwako para evitar qualquer tipo de infecção. Segundo, ela não podia expô-la a luzes fortes, podendo entrar no quarto apenas levando velas. E por fim, ela, em hipótese alguma, deveria olhar para o rosto dela.
Akane achou essa última regra ainda mais estranha que as anteriores e perguntou se ela era uma regra feita para o bem de Kyoako ou para o próprio bem delas, mas Rikita disse que era para as duas coisas sem explicar nada além disso. A velha porta de madeira foi aberta, deixando um pouco de luz invadir o breu do quarto acompanhado de um rangido. Rikita e Akane entraram. Não havia muito que os olhos podiam ver no escuro. Rikita avisou que elas estavam ali, e assim que a porta se fechou, Akane sentiu um cheiro muito desagradável e sentiu uma espécie de vibração que vinha de algum lugar. Rikita se posicionou na frente das cortinas escuras que cercavam a cama onde Kyoako estava, e foi nesse momento que Akane sentiu algo ainda mais forte que os avisos internos que seu corpo estava tentando alertá-la. A visão daquela cama parecia uma maldição. Akane forçou o corpo a andar mesmo com medo, e a vibração ficou ainda mais perto. Para seu completo desprazer e nojo, ela viu colunas de insetos que iam do chão ao teto grudadas nas tiras da cortina, mas ela parecia ser a única incomodada. Rikita estava agindo normalmente. Quando ela afastou o tecido e Kyoako ficou à mostra, Akane quase não acreditou no que viu. Aquela mulher com a cabeça coberta nada mais era do que um cadáver. As mãos estavam enrijecidas, a pele estava esverdeada e os insetos festejavam ao redor dela. Tudo estava acontecendo como o esperado de uma pessoa morta, menos a forma como Rikita estava agindo. Ela pediu sorrindo que Akane se apresentasse apropriadamente. Mesmo contrariada, Akane fez como lhe pediram. Ela se apresentou e pediu ao corpo apodrecido na cama que ela cuidasse dela enquanto ela estivesse trabalhando ali. No momento em que se calou, o medo voltou em Akane com força, mas Rikita seguia com seu humor inalterado, falando sobre cuidar do jardim com alguém que claramente não podia ouvi-la, tampouco respondê-la. Mitsui entrou no quarto um pouco depois levando a comida. Outra coisa que não fazia o menor sentido porque mortos não precisavam comer. Rikita pediu que Mitsui deixasse que elas cuidassem daquilo porque Akane precisava aprender o quanto antes. Ela pegou um instrumento que normalmente era usado em consultas ginecológicas e, para o pavor de Akane, elas lhe disseram que seria com ele que elas alimentariam. Mas não só isso, que elas tinham que dar carne moída crua para Kyoako porque ela só podia comer isso. Mitsui analisou Akane por inteiro, já estando ciente do que se passava na cabeça dela. Ela sabia que ela ia ceder em algum momento. Rikita disse que elas podiam começar e assim foi feito. Akane ergueu o corpo frio de Kyoako e quando Rikita começou a abrir o laço do saco que cobria a cabeça dela, ela a lembrou de não olhar para o rosto dela, tendo certeza de focar apenas em sua boca. O cheiro que saiu da boca de Kyoako era ainda mais horrível. Era intenso, podre e lembrava exatamente o que era: a morte. Akane queria correr daquela situação e ficou dizendo para si mesma em pensamento repetidas vezes que ela precisava manter o foco. Akane queria se convencer que ela também podia agir com normalidade assim como Rikita, mas ela queria checar algo. Ela estava achando tudo absurdo demais e para tirar suas dúvidas de que Kyoako não era um cadáver, ela só precisava checar o seu pulso. Porém, assim que tentou fazer isso, o corpo de Kyoako deslizou e caiu de lado. Rikita se desesperou e deu um sermão nela por ela ter sido tão descuidada, mas o mais estranho é que suas broncas falavam sobre a possibilidade de Kyoako não só ter se machucado, mas de ter morrido, o que era muito irônico. Depois que tudo se acalmou, Rikita pediu que ela a observasse para fazer o mesmo em seguida. Ela introduziu um instrumento na garganta de Kyoako e despejou a carne crua goela abaixo. Akane estava sim a observando, mas cheia de um medo que ela nem conseguia colocar em palavras. O trabalho tinha sido concluído, ao menos naquele dia. Akane ainda estava abalada por tudo o que aconteceu e quando ela tentou falar sobre Kyoako estar morta, ela mudou de ideia para não ofender o que ela não entendia e perguntou se Kyoako ao menos era capaz de se mover. Acho que você já ouviu em algum lugar alguém dizer que existem coisas que é melhor você não saber, e a resposta de Rikita foi uma dessas coisas. Ela contou que Kyoako ocasionalmente podia falar e andar, mas que ela realmente ficava mais ativa durante a noite. Rikita também disse que aquele método de cuidado tinha sido planejado pela própria família de Kyoako, o que fez Akane na hora pensar que tinha sido eles quem a mataram. Mas Rikita cortou antes que ela pudesse concluir esse pensamento, dizendo que ela ia fingir não ter ouvido o que ela quase lhe disse, porque ela estava interferindo demais no que não era de sua responsabilidade. As duas foram até a cozinha para comerem um pouco, mas Akane sentiu vontade de vomitar quando se lembrou da carne crua descendo pela garganta de Kyoako. Ela hesitou enojada, mas como precisava fingir que estava tudo bem, ela comeu e sorriu. Akane inevitavelmente se lembrou de quando foi contratada. Ela conseguiu suspeitar que o trabalho tinha algo de errado, mas ela jamais pensou que teria que lidar com uma pessoa morta. Takasago só lhe mostrou uma foto da montanha onde ficava a mansão e disse que não podia entrar mais a fundo em detalhes porque tudo era muito confidencial. Mas como estava precisando do emprego porque queria mudar de ares, Akane ouviu mais a sua necessidade do que a sua intuição. De volta ao presente, em meio a tantas incertezas sobre Kyoako, Akane foi bombardeada por mais uma.
Ela viu uma criança correr pelos corredores da mansão, alguém que ela nunca tinha visto e que ninguém tinha mencionado para ela. Quando finalmente o alcançou, ela deu de cara com Mitsui ao lado do menino. Akane perguntou quem ele era e ela respondeu que ele era nada menos do que o filho de Kiwako, o que deixava as coisas ainda mais estranhas. Akane se apresentou, mas Mitsui disse que ele não era capaz de ouvir e após ele ser levado de volta para o quarto por Rikita, Akane foi informada de que ela não precisava se preocupar em cuidar dele, que ela deveria focar toda a sua atenção apenas para Kiwako, e assim, mais uma vez, ela foi levada até o quarto daquele cadáver vivo. Akane estava lutando para manter a compostura, mas estava difícil suportar o fedor e a umidade daquele quarto porque elas tinham começado a dar banho em Kiwako. As palavras de Rikita dizendo que Kiwako ficava mais ativa à noite continuavam vindo em sua mente. Tudo era muito estranho, muito difícil de compreender porque aquela não era a normalidade da qual ela estava acostumada. No entanto, ela tentou seguir aquelas mesmas regras. Akane pensou em afrouxar o cordão do saco que escondia o rosto de Kiwako porque ela pensou que ela talvez estivesse sentindo muito calor, mas Mitsui a impediu irritada e disse que ela não precisava fazer o que não tinha sido pedido para ela. O trabalho continuou após essa tensão. O corpo morto era lavado e esfregado com a mesma calma e cuidado que uma pessoa debilitada recebe. O máximo que Akane viu do rosto de Kiwako foi um pouco de sua boca quando Mitsui escovou os dentes dela, mas foi nesse exato momento que ela viu Mitsui fazer uma expressão de puro medo e ódio, como se ela soubesse que aquilo era tudo, menos uma pessoa com vida. Akane já tinha percebido uma porção de coisas no mínimo suspeitas. Ela decidiu anotar tudo em sua agenda para não deixar nenhum detalhe escapar, e um dia, quando estava sozinha no quarto de Kiwako para lhe dar carne crua, para seu choque, a cama estava vazia. Era noite, Kiwako realmente ficava mais ativa nesse horário. Quando percebeu o que estava acontecendo, já era tarde. Ela estava sozinha com aquela coisa atrás dela que tinha começado a rasgar o tecido que cobriu seu rosto. Akane não tinha infringido aquela regra, mas ela ia ver o que não devia sem ter feito nada para que isso acontecesse. Akane cambaleou tateando a cama e implorando para que Kiwako a deixasse ir, mas tudo o que ela ouviu como resposta foi o ranger daquele corpo e de suas pisadas em direção a ela. O rosto misterioso, ainda encoberto pelo escuro do quarto, pairou logo acima do seu, gotejando um líquido apodrecido na sua expressão de medo. E foi então que Akane se viu em seu quarto. Ela tinha tido um pesadelo e tudo aquilo felizmente não tinha sido real. A atmosfera em Shikabane Kaigo funciona justamente como um sonho, como se os personagens não fossem capazes de discernir o que é real ou não, mas é claro que isso se deve ao contexto absurdo tratado como normal. Akane estava se sentindo sufocada. Ela tinha como único alicerce um pingente usado por mulheres grávidas que indicava que um dia ela tinha tido um bebê, mas que algo aconteceu e que foi inclusive isso que a fez ir parar naquela mansão, como se ela quisesse compensar a sua perda cuidando de outras pessoas. Depois do alívio, veio o retorno do incômodo. Akane ouviu gritos vindos de longe. Gritos assustadores. Ela ficou estremecida tentando adivinhar o que deveria ser aquilo. Ou melhor, de quem eram aqueles berros. E foi então que a frase, ela costuma ficar mais ativa à noite, veio para preencher a resposta que ela precisava. Akane sentiu muito medo. Tanto medo que ela sequer ousou fazer barulho com seu corpo e nem com a sua respiração. Ela encarou a porta de seu quarto quase como se Kiwako estivesse ali do lado de fora, pronta para entrar a qualquer momento, mas ela viu apenas o escuro do lado de fora. Mesmo temendo pelo pior, a vontade de descobrir a verdade prevaleceu. Akane andou pela mansão tentando encontrar qualquer rastro de Kiwako, mas tudo parecia estar como sempre esteve. A mansão continuava parada no tempo. Akane pensou em ir mais adiante, mas foi impedida por Mitsui, que sempre estava nos lugares propícios como uma verdadeira muralha para a verdade. Akane contou sobre os gritos que ela ouviu, mas Mitsui disse que não tinha ouvido nada e que o máximo que isso poderia ser era o barulho de algum animal porque elas estavam no meio das montanhas. Mas Akane sabia que esse não era o caso. Ela decidiu ser mais direta perguntando se existia a possibilidade de os gritos terem vindo de Kiwako, mas Mitsui respondeu que isso era impossível porque Kiwako estava descansando em seu quarto. Akane foi praticamente forçada a voltar a dormir e em seu retorno para a cama, ela pensou que tudo estava confuso demais a ponto dela estar tendo dificuldade de enxergar a realidade. No dia seguinte, quando foi com Rikita fazer as compras num supermercado, ela ouviu a atendente falar diretamente com ela sobre alguns desaparecimentos de pessoas que tinham acontecido recentemente. Mas quando Akane contou sobre a montanha que ela tinha vindo, a mulher reagiu de maneira estranha e mudou de assunto a ignorando completamente. Quando estava voltando para a mansão, Akane viu um templo ao pé da montanha e Rikita lhe contou sobre um demônio chamado Kibo que tinha sido aprisionado ali e se tornado uma divindade com o passar do tempo.
Kibo costumava ser uma criatura das trevas que alimentava os seus filhos com bebês humanos, mas um dia ela foi castigada a passar pela mesma dor de perder um de seus filhos, e foi o seu ato de querer o seu filho de volta e de prometer que jamais faria mal algum a outros pais que a mudou completamente, e ela passou a cuidar e proteger das crianças. Akane ouviu aquela história com interesse, principalmente porque ela de alguma forma tinha relação com seu passado. Ela tinha perdido seu filho ainda na sua barriga e teve que lidar com esse luto sozinha quando ela decidiu contar para o pai o que tinha acontecido. Akane esperava receber acolhimento, mas ela descobriu da pior forma que ele já era casado e que ele já tinha filhos no momento em que ele implorou para que ela não contasse nada a ninguém para que isso não estragasse a sua vida. As duas levaram as compras para dentro da mansão e, para o pavor de Akane, que tinha entrado na cozinha sem olhar os arredores, ela não percebeu que havia um homem pelado comendo as coisas da geladeira. O homem pegou uma das facas para matá-la, mas isso só não aconteceu porque Rick entrou na cozinha e ele desviou a sua atenção para ela, tentando atingi-la. As duas conseguiram sair daquela situação apenas porque o homem fugiu. Akane estava aliviada, mas Rick estava preocupada. Ela disse assustada por algum motivo que elas precisavam capturá-lo. O problema é que já era tarde demais. Ele já havia fugido. Akane ficou se perguntando o que aquele homem estava fazendo dentro da mansão, mas entre as dúvidas ela tinha uma única certeza. Ele era uma das pessoas que tinham desaparecido. Esse acontecimento acabou fazendo Akane se aproximar de Hiroto. Tanto Mitsui quanto Rikita não pareciam dar tanta atenção para ele, então ela decidiu tomar esse trabalho para si, e foi nessa aproximação que ela conheceu mais do menino que ela se comunicava com papéis escritos. Mas não só isso, entre seus desenhos, ela viu que ele as tinha desenhado junto de um monstro que só podia ser a sua mãe, e em suas mãos estava o que parecia ser o corpo de uma pessoa. Akane foi levada por Mitsui para conhecer outras partes da mansão, e ela encontrou um livro sobre a linguagem de sinais do qual ela se interessou porque a comunicação com Hiroto ia aumentar ainda mais se fosse feito da maneira mais apropriada. Além da biblioteca, Akane foi informada de que elas não podiam entrar num cômodo que pertencia ao marido de Kiwako e que isso tinha sido pedido pela própria empresa que as contratou. Akane achou tudo estranho, mas não pensou muito a respeito. À noite, enquanto todos aparentemente estavam dormindo, ela foi sorrateira até a biblioteca para pegar o livro que ela tinha visto mais cedo. E ao voltar para o seu quarto, ela por muito pouco não foi vista por alguém que caminhava no escuro da mansão. Akane sentiu medo ao tentar imaginar quem poderia ser essa pessoa, e ele só aumentou quando ela identificou vagamente que aquela silhueta parecia lembrar o corpo de Kiwako. E uma coisa era fato, ela tinha entrado no cômodo que Mitsui tinha dito que elas não podiam entrar. Akane voltou para seu quarto o mais silenciosa possível. Ser vista por Mitsui, que era alguém que ela já conhecia, era uma coisa. Ser vista por Kiwako poderia terminar de formas inimagináveis que ela tremia só de imaginar, e ela não conseguia deixar de pensar que as coisas não terminariam bem quando Kiwako fosse andar novamente pela mansão. No dia seguinte, outras descobertas. Akane viu nos papéis de anotação de Hiroto um bilhete de uma outra pessoa que tinha trabalhado na mansão antes dela. E embora Akane não fizesse ideia de quem ela era, ela conhecia muito bem o que ela estava sentindo, porque todos os horrores e dúvidas em relação à mansão e aos cuidados que elas precisavam ter com Kiwako estavam escritos naquele papel. Mas o mais curioso era que a pessoa que ela cuidava se chamava Sanada, e não Kiwako. Akane decidiu confrontar Mitsui sobre quem Sanada era, mas Mitsui não reagiu bem quando ouviu esse nome. Akane queria entender como Sanada e Kiwako compartilhavam da mesma doença, mas Mitsui estava irredutível e encerrou o assunto saindo do quarto com uma mistura de ódio e temor. As coisas seguiram como se não tivessem acontecido, mas algo mudou. Enquanto estavam se preparando para dar comida para Kiwako, Akane viu claramente ela mover seus dedos. Mas quando ela chamou Rikita para olhar, a mão de Kiwako já tinha voltado para a mesma posição, como se aquilo tivesse sido a mente de Akane pregando alguma peça nela. Akane perguntou sobre Sanada para Rikita, mas ela disse que não a conhecia bem e apenas contou de maneira muito suspeita que ela tinha se curado da doença que acometia Kiwako e que tinha levado uma vida feliz longe dali. Mas Akane não ficou tão convencida disso. Akane já tinha se envolvido demais e ela sabia que estava passando dos limites, colocando seus próprios traumas para caber dentro daquela situação. Ela estava praticamente vendo Hiroto como seu filho, ou ao menos querendo dar a ele os mesmos cuidados que ela teria dado para o seu se tivesse sobrevivido. Ele tinha lhe pedido para que ela ajudasse a sua mãe, e como todos continuavam escondendo a verdade dela, ela achou melhor ir diretamente na fonte, por mais que isso pudesse fazê-la ser demitida. Akane foi sozinha ao quarto de Kiwako, no entanto, a cama estava vazia, mas não o ambiente completamente. Logo atrás dela, ela viu de canto de olho, com a ajuda da luz das velas, Kiwako se aproximar. Tudo parecia como seu sonho, mas diferente da última vez, aquilo era real.
Akane temeu de medo tentando balbuciar algumas coisas, mas ele encontrou coragem para entregar a ela um papel e para pedir que ela lhe contasse sobre a mansão. Mas Kiwako permaneceu imóvel e tudo que Akane conseguiu ouvir era o som de sua própria respiração ofegante. As duas ficaram nesse impasse por segundos que naquela situação pareciam horas, até que Akane decidiu fazer o que não devia. Ela disse que ia retirar o saco da cabeça dela, e quando ela o fez, ela viu o rosto que não podia ser visto. Os olhos de Kiwako estavam costurados, mas não por muito tempo. Kiwako forçou as pálpebras que se libertaram dos pontos rasgando a carne e quando o sangue escorreu por seu rosto, ela atacou Akane pressionando contra a cama enquanto tentava mordê-la. Akane não conseguiu evitar que isso acontecesse e gritou o máximo que pôde até que Mitsui entrou no quarto perguntando o que estava acontecendo. Quando Mitsui viu Kiwako sem a proteção no rosto, ela imediatamente ligou o interruptor e a luz do quarto atingiu Kiwako de forma tão intensa que ela começou a se contorcer de dor. Mitsui disse que elas precisavam aproveitar essa deixa para taparem o rosto dela novamente, mas elas não foram rápidas o suficiente e Kiwako acabou fugindo, destruindo a janela. Rick entrou no quarto e se desesperou com a pior das possibilidades. Tudo o que ela disse é que elas precisavam trazê-la de um jeito ou de outro porque elas não podiam perder o que elas tinham batalhado por tanto tempo. Shikabane Kaigo é um mangá que até o momento deste vídeo está apenas com 11 capítulos. A história tem uma atmosfera muito boa que nos fez lembrar bastante do clássico Drácula de Bram Stoker, onde um personagem tal qual Akane não conseguia discernir o que estava acontecendo porque havia mais do que tinham lhe contado. O interessante é que por mais que Akane estivesse apta para ir embora quando desejasse, somos deixadas com uma sensação de aprisionamento muito grande. Mas essa claustrofobia existe justamente no fato de que Akane não consegue se desvencilhar de tudo que a assusta, porque é como se os seus traumas maternais tivessem existido para que ela passasse por tudo isso nessa mansão em meio às montanhas. Não dá para saber ao certo o que Kiwako é, mas a percepção que tivemos é como se ela fosse algo muito próximo da imagem do vampiro. Ela não pode ser exposta à luz, não pode comer comida normal e seu corpo é exatamente como o de um cadáver. Foi dito para Akane bem no começo que a doença dela não era contagiosa, mas ficamos com o pé atrás quanto a isso, principalmente no último capítulo quando ela foi mordida. Outro ponto que vale a pena observar é que Akane descobriu que existia uma outra pessoa com os mesmos sintomas, o que talvez indique que existe sim a possibilidade de propagação do que elas dizem ser uma doença. O mangá tem um ritmo um pouco mais lento e tudo acontece no tempo que deve acontecer porque é dessa forma que a tensão e o suspense crescem dentro dessa história, mas isso nem de longe é um defeito. Ainda é muito cedo para termos uma resposta a respeito das pessoas desaparecidas, da doença que faz Kiwako agir como um cadáver na maior parte do tempo, e da possibilidade de existir alguma relação entre o demônio aprisionado no templo com os eventos na mansão que no fim pode ser apenas uma simbologia para a história da protagonista e seu sofrimento como uma mãe que perdeu seu filho. Muita coisa ainda vai rolar e, tal qual Akane, não sabemos o que vem pela frente. Mas a única certeza que temos é que não vai ser nada agradável, porque nada de bom vem de um trabalho que te faz cuidar de um cadáver que pode te surpreender do escuro enquanto você está andando sozinho durante a noite. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.